Shalom, shalom, mais uma vez. Estamos com o tema desse discipulado, né, Dietrich Bonhoeffer, conhecendo o autor do livro, né, na qual nós, nos permitindo o eterno, iremos fazer uma série relacionada ao livro Discipulado. Hoje estamos com a incumbência de falarmos de sua biografia. Dietrich Bonhoeffer, nascido em 4 de fevereiro do ano de 1906. Ele foi teólogo, um pastor luterano, ele foi membro da resistência alemã antinazista e ele foi membro fundador da Igreja Confessante. Essa Igreja Confessante é uma ala da Igreja Evangélica que foi contrária à política nazista. Ele tem Karl Bonhoeffer e Paula Bonhoeffer. O Karl, seu pai, não era cristão, mas um psiquiatra de ponta. E eles pertenciam à classe média alta. E já a sua mãe, a Paula Bonhoeffer, ela sim é cristã e ela teve contato com os morávios naquela época e naquele período. Bonhoeffer também, além de pastor, escritor, ele também era músico e tocava piano. Nós percebemos inicialmente que ele pertencia a uma família de eruditos. Nesta casa, né, contando com ele, era um total de 8 filhos, e o Bonhoeffer tinha a Sabine como a sua irmã gêmea. Isto é uma curiosidade sobre ele. E esta irmã gêmea é aquela na qual ele sempre tirava um tempo para tomar-lhe conselhos. É interessante que, apesar do Karl Bonhoeffer, o seu pai, não ser cristão, mas ser um psiquiatra de ponta, ele instruiu todos os filhos na mesma direção dos livros, da leitura, do buscar conhecimento. E ele se destacou como músico, tocando piano, e a família achou que ele iria para esta ala da música. Mas, ainda jovem, ele decidiu ser pastor, estudar, fazer teologia. E quando ele toma essa decisão, os seus outros irmãos, né, que nem todos ali eram cristãos, começam a questioná-lo. E toda a implicação que eles faziam, olha só como está o cristianismo, olha só como está, né, como estão os evangélicos. E aí ele refutava de volta. Ah, então é para esse momento que eu devo mesmo fazer teologia, para, né, fazer algo, para consertar isso. E os discursos dentro da casa, a retórica dentro dessa família era muito forte. Então, em 1924, ele entra para a Faculdade de Teologia em Berlim. E, nesse período, esta faculdade de Berlim, em exclusividade, o pano de fundo, ou o berço da teologia lá, era a teologia liberal. E essa teologia liberal, na qual ele ingressou nela, ela ensinava que não existia milagres, por exemplo,
ela ensinava que o Evangelho de João não era canônico, mas o Bonhoeffer, ele teve também como mentor, na época da faculdade, outro teólogo de ponta, renomado, chamado Karl Barth, que, inclusive, vamos dizer assim, é o pai, né, da teologia, né, neo-ortodoxia. Ou seja, ele não concordava com aquela teologia liberal da época e ele já fazia e escrevia contra aquela teologia e houve um racha nessa faculdade. E pelas misericórdias do Senhor, Bonhoeffer não abraçou a teologia liberal, mas abraçou a teologia, né, de Karl Barth, na qual foi o caminho seguido por ele. Este início que nós traçamos até aqui, a decisão de fazer teologia, estando ele vivendo numa família, né, que nem todos eram cristãos, mas eram eruditos, e eles vendo também a situação como estava, né, o país naquele período, mas ele vê o bom exemplo da sua mãe, Paula Bonhoeffer. Porque todos os dias de manhã, assim como os morávios, a sua mãe tirava um verso da Bíblia, um salmo, e principalmente um versículo do Novo Testamento. Ela lia e meditava, e quando ia orar, orava em cima de um salmo. Mas, da mesma maneira como os morávios, que pega um versículo só e medita ali por horas, ele viu esse bom costume de sua mãe, via as ações do seu pai na psiquiatria, como ele, né, um doutor, vamos assim dizer, renomado na época, ele viu também nos seus troncos os seus avós, pastores, reitores. Ele colocou na balança ali o exemplo da mãe, a erudição do pai, e escolheu: eu vou fazer teologia. A importância da mulher no lar. O pai não era cristão, mas a mãe, uma cristã autêntica. Lembrando que o pai, Karl Bonhoeffer, ele tinha uma quedinha pelo agnosticismo. E isso é por fora para nós aqui. Mas a sua mãe, uma mulher que orava, que meditava em cima dos textos, e a sua prática, juntamente também com, né, dos avós, dos antepassados, fez com que seu filho escolhesse esse caminho. E por causa da prática dela e dos seus antepassados, mesmo ele escolhendo, né, entrando em uma teologia liberal na faculdade em Berlim, ele não desviou nem para a esquerda e nem para a direita. E aí ele teve, né, uma fonte segura com o seu mentor Karl Barth, que introduziu a nova ortodoxia, né? Em 1930, ele vai para os Estados Unidos e lá ele vê que o engodo da teologia liberal nos Estados Unidos era ainda mais catastrófica do que o era no seu país. Às vezes as pessoas já entram estudando Bonhoeffer e só enxergando o nazismo, Hitler, enxergando ele como 2 doutorados, e isto aqui é para nós também. Mas, aonde ele estudou,
já tinha o engodo da teologia liberal e ele viu o quão terrível foi os pastores formados nesta faculdade, os ensinos que eles ministravam aos seus discípulos, né, em suas igrejas. Amigo de estudar, de buscar mais conhecimento, então ele vai para os Estados Unidos. Aí chega lá, ele vê que o negócio ainda pior. Essa teologia liberal que ele viu no seu país, lá já estava alarmante. Mas quando ele chega nos Estados Unidos, terrível. E isso, meus irmãos, em 1930, já estava assim nos Estados Unidos. Aí vocês imaginam como que está a teologia, como que estão as igrejas, o porquê do declínio do cristianismo. Teologia liberal não acredita mais em curas, nas ações do Ruach HaKodesh, nas ações do Espírito. Imaginemos nós, o tipo de crente que é gerado em cima desse tipo de ensino. E ele percebeu, nos Estados Unidos, que estava pior do que o seu país, e ele vai e escreve assim, que a igreja nos Estados Unidos, né, falava-se de tudo, menos de Jesus. Fecha aspas. O que mais me chamou a atenção em Dietrich Bonhoeffer é que ele, como um profeta de Deus, ele vaticinou primeiro contra a igreja, que tinha se curvado para a teologia liberal, e depois é que ele vaticinou contra também, né, a igreja por ter se curvado ao nazismo. Quatro anos depois, em 1974, ele e outros, vendo toda aquela situação da igreja da Alemanha, eles criam em 1974 uma igreja com o nome de Confessante. Ela tinha esse nome porque tudo aquilo que eles acreditavam, ou seja, o credo, eles escreviam, né? Eles confessavam e eles escreviam. E, e um dos documentos, chamado de Declaração de Barmen, nós iremos ler essa declaração na próxima live. Ele já escrevia e refutava a igreja do Estado. Por quê? Porque as igrejas na Alemanha, com a ascensão de Hitler e do nazismo, elas se curvaram e aceitaram as condições, né, para ficarem abertas, né? Elas aceitaram as condições e aí ele não aceitou isso. Então, aqueles que não sujeitaram à autoridade do Estado aliaram-se a ele e a essa igreja confessante. E eles repudiavam os ensinamentos da igreja, que se prostrou para o nazismo, eles repudiavam o antissemitismo. E o antissemitismo estava tão gritante, pasmem, irmãos, que todo hino que tinha alguma coisa relacionada ao Tanar, alguma coisa relacionada àquilo que eles chamam de Antigo Testamento, igual, por exemplo, se no louvor tivesse o nome de Abraão, tinha que cortar fora o nome de Abraão. Tudo que ligasse ao Antigo Testamento e aos judeus, tinha que cortar. E a igreja, ela aceitou isso. Ele foi preso por participar de um esquema
para tentar matar o Hitler. Ele e mais outros. A princípio, ele tentou, através das suas mensagens, das suas pregações, das cartas escritas, dos sermões que ele trazia dentro da igreja na qual eles criaram, tentou avisar a outros pastores, a outros líderes, que estava errado se sujeitar à autoridade do Estado, que estava errado se sujeitarem ao nazismo, mas ele viu que não estava sucedendo muito efeito. Então ele resolve, em repúdio ao antissemitismo, em repúdio à Igreja do Estado, em repúdio ao Hitler e o nazismo, ele resolve, junto com outros membros, planejar a eliminação do Terceiro Reich. Neste período, ele entra como se fosse um detetive, ele se torna um agente duplo. Ele se alia, vamos dizer assim, à ala da inteligência, né, do nazismo, e, ao mesmo tempo, ele, com a função de pastor, e pelo fato de ele ter feito viagens internacionais, Inglaterra, em busca de formação da teologia, Estados Unidos e outros países na qual ele rodou, devido à sua erudição, devido à sua diplomacia, ele foi escolhido para ser esse agente duplo. Então, eles não viram nele nenhum problema. Olhavam para ele e viam um pastor. Olhavam para ele e viam uma pessoa que, né, de uma retórica bela. Nesse período, no qual ele passa a ser um agente duplo, algo que é muito criticado por algumas alas teológicas, ele entra e, junto com outros, eles começam a planejar a eliminação do Hitler. Nesse período, eles fizeram uma operação chamada de Operação 7. Ele observou a chacina que estava acontecendo e ninguém falava nada. Os judeus sendo mortos, triturados, esquartejados, e ninguém falava nada. Começou simplesmente tirando nomes hebraicos. Depois foi gerado um ódio. E a igreja viu em Hitler um salvador da pátria e um homem a ser seguido. E quando eu falo isso, eu digo que a igreja cristã, no geral, católicos e evangélicos, nessa Operação 7, o objetivo foram de tirar 7 judeus da Alemanha e levá-los para a Suíça. A documentação e até o dinheiro, todo o processo para retirar os 7, ele tirou deste grupo chamado de Albert. Ele utilizou o dinheiro deles, desse grupo, dessa polícia, né, de inteligência, e foi e tirou 7. Ele planejou isso durante 1 ano com os demais irmãos. Só que quando eles foram tirar 7,
apresentaram mais 7. Então, no total de 14 judeus, através dessa ideia de Dietrich Bonhoeffer, foram retirados com vida e enviados para a Suíça. Tudo financiado, tudo pago. E toda a documentação, todos os trâmites foram feitos. Eles pensaram em cada detalhe. Em abril de 1943, a Gestapo prendeu Bonhoeffer e os outros porque eles descobriram a participação dele neste esquema aonde ele tirou fundos, né, na operação da Polícia de Inteligência para financiar a saída de judeus, né, que foram para a Suíça. Eles descobriram. Então, em cima dessa cláusula, eles foram até a sua casa e o prenderam. E esse envolvimento dele na Operação 7, ela é uma das evidências que ainda está uma petição lá em Jerusalém para que o nome de Dietrich Bonhoeffer seja colocado, né, incluído na lista dos justos entre as nações. Lá no Yad Vashem. Passou-se os anos, 2 anos preso, ele acabou sendo enforcado. Ele foi enforcado pouco tempo antes do próprio Hitler cometer suicídio. Ele foi enforcado pouco tempo antes das nações que receberam as informações, né, e terem vencido a Alemanha, finalmente, né, culminar com o fim da guerra. Poucos dias. Agora eu quero trazer para vocês um documentário do jornal italiano, Giardino della Cultura, escrito por Francesca Aureli. Ela escreveu no dia 21 de outubro, agora, de 2020, e ela fala, né, de Dietrich Bonhoeffer, um Marte moderno. Dietrich Bonhoeffer foi o primeiro, em 1933, a denunciar a obra de Adolf Hitler. E nos 12 anos seguintes, ele resistiu corajosamente aos nazistas, primeiro tornando-se um apoiador dos judeus, depois atuando como diplomata clerical e agente secreto. Ironicamente, ele foi martirizado, como nós falamos, né, pouca semana antes da queda do nazismo e do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1933, quando foi declarado o novo chanceler, e nessa época, o Hitler não apresentava ser uma ameaça. Dietrich Bonhoeffer se levantou e foi o primeiro a denunciar as suas ações. E nos 12 anos seguintes, escreve ele resistiu corajosamente aos nazistas, primeiro proferindo sermões em apoio aos judeus, depois atuando como diplomata clerical e agente secreto. Ele era da nobreza prussiana e patriota alemão. Mas quando seu nome foi chamado no campo de concentração, aí todos os títulos que ele tinha, né, por causa da sua família, ele perdeu, né, e foi chamado, né, ele foi chamado de traidor e enforcado como um traidor. O cofundador da Anistia Internacional chamou Bonhoeffer de o arquétipo do prisioneiro de consciência. No entanto, ao contrário dos grandes mártires do século XX, Mahatma Gandhi, Martin Luther King,
A escritora aqui diz que ele não deixou nenhum legado ou uma lembrança tangível. Mas, quando eu fiz a introdução, não desfazendo de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, de Maximilian Kolbe, não desfazendo de nenhum desses três que a escritora colocou em evidência, ele deixou um legado, sim. Porque ele já guerreou contra a teologia errada na época. Karl Barth citou frases em cima do seu próprio pupilo e deu ali amparo e apoio. Isso é um marco na teologia. Um doutor citando Bonhoeffer, seu pupilo, e falando ele está certo nessa apologética contra a teologia liberal. E não é somente isso. Ele também guerreou contra a igreja por ter se curvado para ser igreja do Estado, para ser uma igreja aceita pelo Estado. A igreja aceitou o nazismo e Hitler, e ele lutou contra a igreja novamente por ter se curvado. Em outras palavras, enquanto a igreja foi assimilada e estava lá batendo palma para tudo aquilo, ele protestou. E em meio a um ato político, essas frases são minhas, em meio a um ato político, em 33, na hora que é apresentado Hitler, ele já olha para ele e fala: esse camarada aí é problema. E já começou, só com a primeira fala de Hitler, ele já colocou a sua peneira e percebeu: isso não é bom para nós, não. Seguidores do Machia. Eu chamo de protestante moderno e que faz jus ao nome. Nesse aspecto, eu vou contra essa escritora italiana, falando que ele não deixou nada. Seus primeiros anos de vida. Nós falamos, né, que seu pai era um proeminente psiquiatra, trabalhando na Alemanha, enquanto seu avô e sua tia-avó serviam à corte real. O primeiro como capelão, enquanto a segunda como dama de companhia. Bonhoeffer era um pianista de talento notável. Chocou seus parentes de alto escalão ao declarar, ainda jovem, que queria ser teólogo. Apesar de obter 2 doutorados, aí a escritura continua. Posteriormente, e além disso, ele se tornou figura-chave da escola alemã do protestantismo liberal. Não que ele tenha, abre aspas aqui agora, abre um parênteses aqui agora, não que ele tenha abraçado a teologia liberal, protestantismo liberal. Na verdade, ele refutou contra. E mesmo refutando contra, outras autoridades reconheceram, né, o seu intelecto, reconheceram ali a sua apologia, ok? E aí a jornalista diz: o primeiro ano, né, no qual ele foi para Nova York foi crucial para a sua formação. Ele estudou na Union Theological, mas ficou cada vez mais desiludido com as suas concessões à secularização. Aqui eu quero abrir outro parêntese. Na Alemanha, ele já tinha lutado contra o liberalismo. E quando ele vai estudar nessa faculdade nos Estados Unidos, ele percebeu que eles abriram o braço também, além do liberalismo, para secularização. Ou seja, a igreja virou um chafúrdio.
A igreja dos Estados Unidos, o tipo de liberalismo que estava lá, Bonhoeffer chega a escrever e falar que era pior do que ele estava lutando na Alemanha. Ele foi para os Estados Unidos para poder estudar e chega lá e ele vê que o negócio estava pior do que no seu país. Uma teologia sem escrúpulo, uma teologia totalmente deturpada. A jornalista continua assim. Era em 1931 como se fosse um renascimento criativo. Bonhoeffer, ele encontrou seu lar espiritual em uma comunidade negra na Igreja Batista da Abissínia. Aqui, meus irmãos, na faculdade e nas outras igrejas americanas, ele encontrou só o chafurdo. Nessa aqui, em meio à comunidade, né, dos nossos irmãos negros nos Estados Unidos, ele viu um culto mais vivo. Ele viu um culto onde os pastores tinham contato com o público. Ele, como pastor luterano, ele sabe muito bem que o pastor, em cima daquilo na qual ele aprendeu e estudou a vida toda, o pastor fica lá na sua tribuna e não tem contato com o público. O pastor fica distante. O pastor não sai em obras sociais. E ele percebeu que na comunidade negra, na Igreja Batista da Abissínia, os pastores saíam e iam para cima das questões sociais nos estados, nas cidades circunvizinhas. Ou seja, pregou-se o evangelho com fervor, viveu o evangelho com fervor. Louvava-se com muita força e autoridade e vivia aquilo que estavam cantando. E isso mexeu com ele e também o influenciou. O influenciou de tal maneira porque ele viu que, enquanto na Alemanha começou a perseguição ferrenha para cima dos judeus, nos Estados Unidos a perseguição era o preconceito racial. E mesmo com o preconceito racial, a comunidade negra continuava adorando ao Senhor. Então, Bonhoeffer começa a escrever sobre ética, sobre moral, embasado nessa experiência que ele teve com a comunidade negra. Ponto. Agora vamos continuar o texto da jornalista. Dietrich Bonhoeffer, em seu retorno à Alemanha, no mesmo ano ele foi ordenado pastor em Berlim e começou a lecionar na universidade. O seu retorno coincidiu com a ascensão dos nazistas. E ele recebeu informações preocupantes durante a sua estada nos Estados Unidos. Bonhoeffer rapidamente percebeu que Adolf Hitler representava uma grande ameaça para a Alemanha. E aí a jornalista volta a falar de 1933 de novo. Quando Hitler, um dia depois de Hitler assumir o poder, Bonhoeffer transmitiu um discurso, em um rádio, denunciando a moralidade nazista. Com o tempo também, ajudaria
a coordenar a saída segura dos judeus do Terceiro Reich. A eclosão da Segunda Guerra Mundial, e é nesse período agora que ele retorna novamente para a Alemanha, ele percebe, na Segunda Grande Guerra Mundial, que Adolf Hitler está cada vez mais fora de controle. E aí é pago para ele passagem para ele retornar novamente para Nova York. Por quê? Porque quando ele começou a falar nos rádios e começou a pregar contra, o povo percebeu, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar nosso pastor para fora, porque se ele continuar com esse discurso aí, eles vão matá-lo. E ele é doutor em teologia, ele fala na nossa rádio, ele tem uma boa retórica, ele é um escritor, ele é um poeta, e nós não queremos perdê-lo. Assim que ele chegou, segundo a jornalista, assim que ele chegou em Nova York, em junho de 1939, bastou apenas um mês e a sua consciência o levou de volta à Alemanha. E aqui eu quero abrir um parêntese. Irmãos, Dietrich Bonhoeffer foi tudo pago pelos irmãos, foi tudo pago pela igreja, pelas faculdades, porque ele trabalhava como professor, lecionava na teologia, né, como um doutor, né, e ao mesmo tempo pastoreava. Principalmente crianças, adolescentes, uma área que muitos às vezes não gostam de mexer, mas ele, como um doutor, ele já começava lançando a semente aos mais noviços. Ele teve a oportunidade de ter escapado por sua vida, mas ele não fez. Eu quero colocar esse parênteses aqui agora. Ele não fez. Ele poderia ter ficado quietinho em Nova York, continuar como escritor, e bom e talentoso como ele era, continuar como pastor, bom e excelente como ele era, porque ele não só pregava, como disse o nosso pastor Gerson Barros, ele não só pregava, ele pregava e vivia o que ele pregava. Não era só ter um talento para a retórica. Ele vivia, ele agia em cima daquilo na qual ele pregava. Mas ele não quis ser um pregador nos Estados Unidos. Ele não quis ser um escritor famoso. Ele não quis ficar ali nas faculdades famosas nos Estados Unidos. Ele poderia ter escapado por sua vida, mas ele não o fez. Voltando para o texto, a jornalista diz, pouco depois da invasão da Polônia por Hitler, no outono, Bonhoeffer começou a colaborar, né, com a resistência. O seu ciclo de amigos, de conspiradores, incluíam pessoas semelhantes a ele. Nessa parte agora, eu quero louvar a essa jornalista italiana, eu quero louvá-la. Por quê? Porque ela diz que quem se conspirou contra o nazismo e contra Hitler, quem fez parte deste grupo eram pessoas corajosas, cultas e patriotas. O texto diz, em contraste com a vida tranquila de estudo e oração que o havia antecipado, Bonhoeffer agora tinha que tecer uma miríade de teias e enganos. Quero abrir um parênteses aqui. É aqui agora, nesse momento, por ele ser um agente duplo, ora ele é um pastor, e ora, né, alguém que trabalha junto com os nazistas ali. Mas só que essas pessoas que ele estava trabalhando ali
Esse grupo era um grupo de resistência. Entre eles, esses nazistas também que viram que Hitler estava indo por viés que eles não concordavam, principalmente a chacina dos judeus. Principalmente isso. Esses alemães, eles viram, não, isso está errado. Isso é desumano. Então, eles pegaram a formação, suas coragens, e reuniram. Ora, agora, a partir de então, Bonhoeffer sai para pregar em outros países, fazer seminários, mas só que agora ele vai para levar informação para países que estavam guerreando contra a Alemanha, contra o nazismo. Financiado pelo nazismo, né? Eles saíam para avisar aos inimigos da Alemanha como estavam as coisas, aonde estavam soldados, aonde estavam munições, os pensamentos internos dos avanços de Hitler. E nessa parte ele foi muito julgado pela teologia, né, pelos teólogos modernos, falando que ele, como pastor, ele teve que agir como engano. Mas eles não enxergaram, não observavam que ele era um agente duplo e que ele tinha uma missão. E nessa missão que ele tinha, o engano fazia parte. Voltando para o texto. Tendo sido excluído do serviço como capelão do exército e, consequentemente, né, da perspectiva de ser convocado para o fronte, foi recrutado em 1940 para a inteligência militar alemã. Era tudo que o pessoal queria. Era tudo o que eles queriam. Agora, você tem a patente da inteligência militar alemã, então você tem tudo financiado para o objetivo no qual era avisar, né, no caso deles, aos aliados deles, como estava o andamento, para, enfim, Hitler e o nazismo ser destruído. Dietrich Bonhoeffer começou a escrever teologia com foco na natureza do discipulado e no papel da igreja em um mundo secular. E viveu a vida diária de um ministro luterano, mas seus deveres pastorais era apenas uma cobertura para o seu trabalho em prol da polícia, né, de inteligência militar. O texto continua. Seus períodos nos Estados Unidos e na Inglaterra, e aonde ele passou 1 ano e meio em Londres, depois daquele dia que ele fez a transmissão no rádio, ele fez contatos em vários países aliados, e isso se tornou um plano perfeito para que as pessoas pudessem analisar a moral da sociedade na qual estava Adolf Hitler. Onde Adolf Hitler tentava destruir com muita violência a moral e a ética. Ele foi preso, e aí a acusação inicial contra ele era lavagem de dinheiro, por ele ter ajudado refugiados a fugir do Terceiro Reich. E foi somente após a tentativa de assassinato de Hitler, em 20 de julho de 1944, que a Gestapo descobriu uma trilha de papel revelando grandes conspirações por este grupo. E aí descobriram que Bonhoeffer estava claramente envolvido. Então ele foi preso durante 2 anos. Com Hitler jurando vingança absoluta contra os traidores, as chances de libertação de Bonhoeffer tornavam-se cada vez menores.
quando ele estava preso, vendo nele, né, os soldados, vendo nele uma pessoa pacífica, de boa retórica, lá dentro da cela ele orava por outras pessoas que não tinham nenhuma esperança. Lá dentro ele consolava as pessoas. Foi oferecido a ele uma condição para ele escapar ileso. E aqui eu quero dizer que foi a segunda vez que ele teve a oportunidade de escapar por sua vida, mas Dietrich Bonhoeffer não o fez. E ele não fugiu porque ele temeu represálias contra a sua família e principalmente contra a sua noiva. E falando dela, quando ele foi lançado na cela fria e escura, nos primeiros dias de trevas, o consolo que ele teve foi a sua noiva, porque foi permitido que ela fizesse visitas. Aqui eu quero deixar uma abertura a todos aqueles que têm esposas. Valorizem mais as suas esposas, valorizem a mulher que Deus colocou do seu lado, porque nós, como pregadores da verdade, não está muito longe de vocês terem que ir visitar na cadeia os seus pastores. Não está muito longe de nós situações como essas. A escolha pelo livro, a escolha por Dietrich Bonhoeffer é saber que essa mesma atitude, esse mesmo zelo pelas coisas do eterno, também há com o presbitério dessa casa. Essa situação de lutar contra nazismo, comunismo, está dentro e nas mãos do presbitério desta casa. Nós não aceitamos sermos assimilados por essas ideologias macabras e infernais. A jornalista diz, mesmo após esse período, houve outro período de sorte aonde Bonhoeffer poderia ter salvo a sua vida. Foi quando a van na qual ele viajava, com outros agentes secretos estrangeiros, quebrou a caminho de Flensburg. Aqui, eu quero abrir um parêntese, foi a terceira oportunidade que ele teve para escapar por sua vida. E aqui ele decidiu ir até o fim, porque ele entendeu que estar ali consolando, que estar ali era um propósito do Eterno. Ele já sabia qual seria o fim. Ele poderia ter escondido no meio da mata, corrido, mas ele ficou até vir um outro ônibus e ele ser transportado para Flossenburg. A escritora diz, Bonhoeffer, porém, em todos os casos, nunca recuou, ele aceitou o martírio. O que aconteceu, ironicamente, 2 semanas antes de Flossenburg ser libertado pelos americanos, né, que foi o seu enforcamento. Francesca Orelli diz assim em seu fechamento, a história de Bonhoeffer é a representação da Alemanha durante o Terceiro Reich e fala de um país impregnado de cultura que em pouco tempo se viu com a sua existência chocada e devastada. Depois, destruída por um dos ditadores mais ferozes do século XX. Ainda falando sobre Bonhoeffer,
Como lembrou o Papa Francisco na bênção de Urbi et Orbi, no dia 27 de março de 2020, se estamos todos no mesmo barco, o testemunho de Bonhoeffer, e com ele de todos os mártires, nos diz que não é a partir da primeira classe que se pode entrever a direção que o navio toma, mas sim da posição do mastro, que está no alto, como a cruz para os cristãos. Palavras do Papa Francisco, né? Como diz Francesca Aureli, está aí, né, um dos ditadores mais ferozes do século XX. Olha a frase aí. Você não derrota um inimigo tirando a sua coragem. Você o derrota tirando a sua esperança. Aqui nós vemos Hitler apertando a mão de padres, luteranos. No geral, o cristianismo o recebeu de braços abertos. A igreja alemã o recebeu de braços abertos, como um salvador, como nós falamos, como aquele que representa a nação e que seria um libertador. Eles gostaram também da situação dos ideais do nazismo e eles fecharam os ouvidos aos gritos dos judeus. Eles fecharam os olhos e não viram a luta e morte dos nossos irmãos judeus. Aí é só uma charge para nós pensarmos. Alemanha, 1942. Nós sabemos o que os nazistas estão fazendo. Todos sabem. Temos ouvido as histórias. Isso está acontecendo bem diante de nós. Como podemos continuar em silêncio enquanto eles continuam matando milhões de judeus? Esta é realmente uma questão complicada. É claro que eu sou contra essa matança, mas há repercussões se falarmos abertamente sobre esse assunto. Esta é uma questão subjetiva, entende? Prefiro não me envolver nisso. É interessante que quando esse outro pastor responde, mas há repercussões se falarmos abertamente sobre esse assunto? Sim, há repercussões. Mas o pior é ter o título de cristão, de servo do Eterno, e ver o sofrimento alheio e fechar os olhos e tapar os ouvidos. Há repercussão se nós tratarmos desse assunto? Sim, há. Mas, assim como Bonhoeffer, pregador, viveu o que pregou, e o viver o que você prega, viver o evangelho, no final, você encontra com a morte, com o martírio. E isso tudo está no pacote daquele que crê no evangelho verdadeiro. Ah, você crê em Yeshua? Creio. Pois bem, se prepare para a morte. O silêncio diante do mal é o próprio mal. Deus não nos manterá sem culpa. Não falar é falar. Não agir é agir. E nós estamos vendo o cristianismo, da mesma maneira como foi na Segunda Grande Guerra, hoje, nos dias atuais, com o mesmo sentimento, pensamento e ações antissemitas. Não estou falando no geral. É claro que sempre há exceções, mas em sua grande maioria, com as mesmas frases, pensamentos, contra aos judeus,
Quando se fala de Israel, não querem ouvir. Quando são perguntados sobre Jerusalém, sobre Israel, há um silêncio. 3 meses depois, no caso Dietrich Bonhoeffer, ele publicava um artigo, A Igreja diante da Questão Judaica, e depois da Noite dos Cristais, no dia 9 de novembro de 1968, começou a repetir aos seus estudantes: só quem grita pelos judeus pode cantar o canto gregoriano. Só quem grita pelos judeus pode cantar o canto gregoriano. E aí é uma foto dele, né? O pastor Dietrich Bonhoeffer, na época que ele trabalhou como espião, esta foto. Porque eles bolaram, colocaram uma bomba dentro de uma mala. Na verdade, foram 3 tentativas para matar o Hitler. E esta, da foto, este local, essa sala, foi separada, houve uma reunião secreta. Como eles estavam infiltrados, eles sabiam aonde aconteceriam as reuniões secretas. Então colocaram uma bomba dentro de uma mala, e um desses que se uniu juntamente como Hofer foi para essa reunião, e mesmo sabendo que para explodir a bomba, ele também iria. Todos os que estavam ali, que conspiraram contra o nazismo e contra Hitler, as suas consciências, eles estavam dispostos a darem a sua vida. E o pano de fundo é por não concordar com aquilo que estava acontecendo com o povo judeu. Como vocês sabem, essa tentativa foi mal sucedida e o Hitler não morreu. Mas vejam como que ficou o cômodo. No próximo estudo, dando continuidade, nós iremos mostrar como que ficou a calça do Hitler, toda destroçada, mas ele permaneceu vivo. Observem só esse documento, meus irmãos. A Folha Evangélica de Ostermark, no dia 15 de nove de 1936, 2 semanas após o início da guerra. Desta vez, no comando de nosso povo, um homem do povo que dedica sua vida e seu ser na defesa do seu ameaçado povo. Uma confiança sem limites a Hitler e um profundo agradecimento e amor une nosso povo ao mesmo. Como podemos agradecer a ele por nos ter legado consciência tranquila para a luta defensiva? Pois ele não dispensou nenhuma oportunidade para manter a paz. Presta atenção. A Folha Evangélica, tá? Jornal dos Evangélicos na época. Ajoelhados, devemos agradecer a Deus por ter dado o funrir no momento de maior necessidade. Vamos ver outro documento da época, o quanto que a igreja protestante, né, abraçou a causa. E evangélica no geral e os católicos também. Olha só, a Folha Católica de Passau publicou a seguinte nota pelos 50, né, no aniversário dele, né, 50º aniversário de Hitler. Nós cumprimentamos nosso Führer pelo seu aniversário. Ao mesmo tempo, expressamos nossos agradecimentos pelos mais de 6 anos de comando de nossa pátria. Nesse curto período, ele conseguiu reconduzir ao trabalho 6 milhões de desempregados, libertando as famílias da ansiedade, da insegurança, da miséria e do sofrimento. Com altiva sabedoria e fervor nacionalista, ele quebrou as amarras que a Conferência de Ódio de Versalhes havia destinado à Alemanha, devolvendo a honra, né, e nosso nome. Olha só outro documento. A Igreja Evangélica Alemã enviou a Hitler
no dia 30/6/1941, o seguinte telegrama: o Conselho da Igreja Evangélica Alemã, pela primeira vez reunida, após o início da luta decisiva na frente oriental, deseja garantir-lhe, nessas tempestuosas horas, renovar total fidelidade de toda a cristandade do Reich. Você, nosso Führer, afastou o perigo bolchevista, né, judaico, da nossa pátria e chama agora nosso povo e os povos da Europa para o encontro decisivo de armas contra o inimigo mortal de toda a ordem e toda a cultura cristã. O povo alemão e todas as facções religiosas cristãs agradecem por esse acontecimento. Resumindo, obrigado, Hitler. Obrigado também por resolver esse problema dos judeus aqui, ter eliminado eles, né? E aí nossa pátria agora está de boa e vamos mostrar para o mundo, né, a nossa força e nós estamos contigo. A Igreja Evangélica Alemã. No dia 30/7/1951, o cardeal arcebispo de Paris, o Monsenhor Brandillard, afirmou: a guerra de Hitler é uma nobre empresa em defesa da cultura europeia. Rapaz. O Conselho da Igreja Evangélica da Turingia publicou no dia 6/8/1951 o seguinte manifesto: nosso povo está participando de uma exemplar luta pela ordem europeia e mundial. A luta que hoje desenvolvemos é, no mais profundo sentido, uma luta entre Cristo e o anticristo, entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio, entre a ordem e o caos, entre o eterno alemão e o eterno judeu. Deixei para o último a frase do rabino James Rudin. Se tivesse tido mais tempo, acredito que Dietrich Bonhoeffer, espiritualmente transformado, teria se tornado um extraordinário líder global na promoção do respeito mútuo, da compreensão e do reconhecimento entre cristãos e judeus. E, por último, sobre sua biografia, sobre os seus feitos, eu quero ler um texto do título O Tolo e o Canalha, escrito por Bonhoeffer. Para ele, apenas uma coisa explicava aqueles tempos sombrios de guerra total na Europa e um regime totalitário controlando o país: a estupidez. Contra a estupidez, não temos defesa. Nem os protestos, nem a força podem afetá-lo. O raciocínio é inútil. Fatos que contradizem preconceitos pessoais podem simplesmente ser desacreditados. Na verdade, o tolo pode contra-atacar criticando-os. E se forem inegáveis, podem simplesmente ser deixados de lado, com exceções triviais. Portanto, o tolo, diferentemente do canalha, está completamente satisfeito consigo mesmo. Na verdade, eles podem facilmente se tornar perigosos, pois não é preciso muito para torná-los agressivos. Por esse motivo, é preciso ter mais cautela do que uma atitude maliciosa. Nunca mais tentaremos persuadir a pessoa estúpida com razões, pois isso é sem sentido e perigoso. Bonhoeffer acreditava que era urgente entender a natureza da estupidez.
Para ele, a estupidez, para ser melhor compreendida, deve ser libertada da crítica moral, como fosse um fenômeno apenas explicado pela falta de caráter. Para ele, a estupidez deveria ser considerada uma categoria psicossociológica, portanto, objetiva e cientificamente compreensível. Para ele, a natureza da estupidez tem raízes profundas no psiquismo. E depois, impulsionada pela mecânica fundamental da experiência humana, o fato de os humanos serem animais sociais. É essa mesma sociabilidade que está na base da estupidez. Constatamos ainda que as pessoas que se isolaram dos outros ou que vivem na solidão manifestam esse defeito com menos frequência do que os indivíduos ou grupos de pessoas inclinadas ou condenadas à sociabilidade. E assim, parece que a estupidez é talvez menos um problema psicológico do que sociológico. Então, meus irmãos, essa é uma pesquisa sobre a sua vida e sobre os seus feitos. E nós temos uma segunda parte que já está pronta. E eu quis trazer, tentei trazer nesse primeiro encontro nosso, que tem muitas coisas que ele fez, que o Eterno usou, e isso fica oculto, escondido. Então, vale a pena ouvir mais uma vez, fazer as suas anotações, pegar estes nomes, pesquisar, pegar essas datas, porque quando ouço, hoje, quando tem simpósio, e eles vão falar de Dietrich Bonhoeffer, eles falam da luta contra o nazismo, falam da luta contra o Hitler, e tentam trazer que o seu ensinamento, que a sua fala, sim, mas observem o sofisma. Tudo tem que ser entendido e, ao mesmo tempo, deixado lá na sua época. Não pode trazer os seus ensinos, suas cartas, que foram escritas na prisão, as suas apologéticas e seus livros, para ser colocado em prática sem o entendimento daquilo que ele estava passando na época. Sim, em um aspecto teológico, com certeza tem que ser avaliadas as cartas, os livros, com o período na qual ele viveu. Mas, sendo um homem guiado pelo Eterno, e que teve 3 oportunidades de te escapar para a sua própria vida, e ele foi fiel e permaneceu firme até ser enforcado, é muito mais do que simplesmente avaliarmos e analisarmos todo esse conhecimento e deixarmos simplesmente como uma história, como algo feito no passado. Não. Ao estudarmos o livro, ao estudarmos sobre a sua biografia, nós temos que entender o que eu estou fazendo na minha era, porque ao ouvir essa história, e aos poucos nós vamos fazendo a leitura do livro, dos seus livros, e estudando os seus livros, e iremos, com a ajuda do Eterno, discutir capítulo por capítulo. Eu já quero, desde já, te provocar a sair do seu quadradinho, do seu mundinho, e viver uma vida cristã, messiânica, de verdade. Sair da mesmice, ter ouvidos
para ouvir o vizinho, o clamor daqueles que estão ao seu redor e ser igreja de verdade. Não tapar os olhos mediante as perseguições na qual o nosso país está. Não ficar em silêncio, porque o fato de estarmos hoje nesta live, o fato de estarmos estudando a vida deste homem, não é simplesmente para batermos palma e dizer, foi um grande homem de Deus, foi um grande mártir. Não. Os seus passos devem ser seguidos e copiados, porque ele imitou o grande mestre Yeshua HaMashiach. Esta é a primeira parte que eu quero deixar a todos vocês e acredito que com a ajuda do Eterno entraremos em uma segunda parte, né, discorrendo mais sobre os seus feitos e dando assim a abertura da série do livro Discipulado. Shalom, shalom, meus irmãos. Muito obrigado a todos pela participação.